Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Já falamos por aqui sobre como as metodologias ágeis podem trazer grandes resultados para escritórios e departamentos jurídicos. Hoje, vamos falar especificamente sobre dois métodos ágeis, o Scrum e o Kanban. Enquanto o primeiro é um processo de monitoramento e feedback constante, o segundo é um método visual para indicar e acompanhar o fluxo de tarefas. Para entender como eles funcionam, qual a melhor maneira de aplicá-los, quais as ferramentas e as técnicas necessárias para fazer com que algo tão simples seja tão eficaz, eu conversei com os fundadores do Jurídico Ágil. O Leonardo Tocco é um executivo especialista em transformação digital, gestão de tecnologia e desenvolvimento de negócios. É advisor na Neural Mind e membro do conselho da AB2L. É também escritor, expositor e palestrante sobre transformação digital, inovação e agilidade. A Miriam Santiago é advogada com experiência em coordenação de equipes jurídicas e gestão de escritórios de advocacia. Possui formação em metodologia ágil para equipes jurídicas aplicadas através do framework do Scrum e do método Kanban. Vamos nessa? Léo, Miriam, sejam bem-vindos ao Direito 4.0. O Léo, para quem já ouviu o episódio dele, ele já participou aqui do Direito 4.0. Hoje nós vamos aprofundar ainda mais sobre metodologias ágeis, que é um tema que muitas pessoas mandam mensagem aqui nas redes sociais do Direito 4.0 querendo saber mais. E aí, conversando com o Léo um tempo atrás, ele falou, cara, tem algumas coisas novas que seriam interessantes da gente evoluir daquela última conversa que a gente teve aqui no podcast. Então, seja muito bem-vindo, Léo, mais uma vez. Não, obrigado. Agradeço você, Gustavo. A gente está sempre ouvindo o podcast, realmente é um sucesso. E como eu te falei, a gente está lançando aí o Jurídico Ágil, é uma evolução do que a gente vem conversando e conversou no podcast passado. Já implementamos em escritórios e tal, e tem sido bem interessante. Várias vertentes eu queria trazer, mostrar para você, e até só para relembrar, eu sou um cara de tecnologia, já trabalhei em várias indústrias, né, e estou no direito há 5 anos, mais ou menos, e foi aí que eu conheci os escritórios e departamentos jurídicos e vi que a gente poderia encaixar bem as metodologias ágeis no jurídico, que ia ser bem interessante, ia ter um ganho enorme, né? E até me surpreendeu o quão rápido foi isso, e a gente tem visto isso na prática e os ganhos, então vamos conversar bem sobre isso, sobre como implementar e os cases que a gente tem visto e quais são os ganhos e até várias coisas diferentes, como eu te falei, de nômade digital, como é que é isso de trabalhar remoto no direito e assim vai, né? Eu vou deixar a Miriam se apresentar, que foi também nessa jornada ágil aí, foi um achado e estamos nessa parceria aí do Jurídico Ágil. Então, Miriam, primeira vez aqui no Direito 4.0, seja muito bem-vinda. Obrigada, Gustavo. Esse momento é muito bacana porque já tem alguns anos que eu saí para estudar mais gestão de escritórios, eu sempre fui envolvida na gestão dos escritórios todos que eu trabalhei e vi que a gente estava fazendo sempre do mesmo jeito e o mundo mudando muito e encontrei metodologias ágeis e achei. E realmente agora eu estou nesse projeto com o Léo e está sendo incrível ver a transformação ágil já acontecendo em alguns escritórios. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui para contar isso para vocês. Legal. Eu acho que assim, a gente ouve, muitas pessoas, né, já devem ter ouvido falar de metodologias ágeis, agora no direito é uma novidade, mas a gente realmente, a princípio, tem muitas pessoas que associam metodologias ágeis com a rapidez mesmo, né, em ser rápido, e não necessariamente a agilidade quer dizer ser rápido, né, quer dizer perder qualidade, quer dizer fazer as coisas só por fazer e por ficar livre. Então, o que é metodologia ágil mesmo? Realmente, ser ágil não é ser rápido, mas é você ser mais adaptável, ser mais colaborativo e ter foco mesmo, entrega de valor. E é engraçado que isso chegou no direito, assim, como que eu descobri que a gente era muito desfocado, realmente. O advogado não consegue ter essa visão de refletir sobre o que faz, a gente é sempre muito estressado, vive na correria, então a gente achava que era ágil, mas realmente é diferente, é você realmente ter uma visão de colaboração. Era um trabalho muito individualista, então hoje a gente está trazendo essa proposta de trabalhar em times mais adaptáveis e realmente abraçar a mudança que vem aí.
E esse ponto é interessante, Gustavo, a gente colocar que às vezes o sócio ou líder pode estar buscando por essa questão de rapidez, de querer adiantar o trabalho e tal, mas essa é uma coisa que acontece depois que você é ágil, né? E normalmente os benefícios que a gente vê e as pessoas que a gente trabalha dizem, poxa, antes eu estava no isolamento, trabalhando sozinho, agora eu trabalho em colaboração, antes eu não via o que o meu colega estava trabalhando e hoje eu consigo ver, e isso traz um ajuste de carga de trabalho, e essa questão de colaboração e carga de trabalho, visualização, quando você traz isso e você implementa, a consequência é que você consegue entregar alguma coisa de mais valor e de alguma forma mais rápido, né? Até o Scrum fala muito disso e tem um livro que ele fala que você consegue entregar o dobro do resultado na metade do tempo. Mas eu acho que é exatamente o que você falou. O ideal não é você buscar que seja mais rápido, e ágil não é ser mais rápido, apesar de que um dos grandes benefícios vão ser estes, né? E isso é bem interessante, a gente tem visto na prática. É um subproduto, né, uma consequência boa, né, mas não é o que deve ser mirado, né, pelas pessoas. É muito mais complexo, tem muito mais coisas, pra se pensar do que simplesmente a rapidez, né. Porque senão você associa, poxa, não, então a ser ágil é para botar mais pressão na galera, É, isso. E é é. exatamente o contrário. Na verdade, essa é a grande revolução. Se você pensar lá atrás, a gente tinha aquela visão mecanicista, de indústria, até hoje em dia, em contencioso de massa, você acha que você tem que cada um trabalhando sozinho naquele pedacinho, botando mais pressão e não olha para o lado e vamos, vamos. É exatamente isso que o ágil diz que não deve ser. E a gente aplica exatamente o contrário, né? Que é o pessoal consegue a partir de agora visualizar o que o time todo está fazendo, eles colaboram entre si, então eles entendem se as teses são aplicáveis, o que está faltando, se tem alguém sobrecarregado. Então, assim, você consegue ser mais rápido através da colaboração, né? Através da visão de todo e assim vai. Então é bem interessante esse ponto. E atinge o bem-estar dos advogados, assim, logo nas primeiras semanas, a gente vê como que eles reagem bem, porque você não mexe na estrutura que já está lá existente, né? Os sistemas continuam, mas realmente esse ambiente de colaboração, de visão do todo, do fluxo, muda o bem-estar e aí a produtividade aumenta, com certeza. Tem uma produção, assim, é o foco também, que o advogado aprende a ter mais. Muito bacana. Você falou aí, Miriam, né, o sistema continua rodando, né, não muda muita coisa, são outras aplicações que vão sendo agregadas, né. Vamos já entrar então no que 2 nomes que a gente escuta muito que são Kanban e Scrum, né, o que são essas 2, não sei se eu posso chamar de ferramentas ou frameworks ou metodologias, não sei qual que é o termo correto, aí você pode até já me corrigir, mas, o que são essas metodologias e como que elas se aplicam, assim, no dia a dia mesmo? Eu vou precisar, elas são necessários novos sistemas, você só aplica no seu sistema, é só uma forma de gestão, enfim, eu sei que eu te fiz 50 perguntas em uma só, mas É, vamos diferenciar Kanban e Scrum. Olha, todos os dois são realmente estruturas, são metodologias e elas trazem a agilidade, né, já na base deles, mas não demanda nada, nenhum sistema novo, nada. É realmente uma forma nova de trabalhar. No Kanban, o que você tem é ter um quadro. E aí, a proposta dele é você colocar ali todo o seu fluxo de trabalho, de forma transparente, todas as demandas, todas as tarefas do time vão estar lá. E é um quadro simples. Da mais simples a mais complexo, por exemplo, se eu tenho que fazer uma juntada de subestabelecimento, tem que estar lá no quadro do Kanban? Sim, vai estar porque realmente se você às vezes deixa de juntar, dá um reflexo importante. Um advogado pode até perder um prazo e há uma perda para o cliente. Então, com certeza, esse subestabelecimento para você receber intimações do processo e o cliente não perder o processo é importantíssimo. Então, ele vai ser um cartão sim. Mas é interessante, assim, que você vai colocar lá no a fazer, rapidamente você já vai, todo o time vai vendo o que está indo para o fazendo, o que já está feito. É uma dinâmica muito fácil e você pode, hoje, com o trabalho remoto, usar ferramentas digitais, né? Os Kanbans digitais, que o Trello é bem famoso, tem o Legal Boards também, que é um jurídico.
Então, é muito simples. Então, realmente não demanda uma aquisição sequer de um programa. E aí, para trazer um pouquinho também mais para a prática, Gustavo, a gente teve um escritório recente que a gente terminou a implementação, que é um contencioso de massa, inclusive, e eles têm mais de 10 mil processos e de cartões que eles criam mais ou menos por semana, de 120 a 150 cartões. Então, o processo é basicamente ler lá no sistema de processos atual deles quais são as tarefas que estão assignadas para os advogados. O pessoal de controladoria carrega isso no Kanban visual, a gente está utilizando o Trello para isso, e eu sempre falo que não precisa mudar muita coisa, realmente o Trello gratuito já te traz esse benefício, se você quiser colocar o pago, você tem algumas outras coisas, né? Mas já com a base você já consegue. Então, de novo, eles carregam as tarefas que precisam ser feitas e traz essa visualização, o time se reúne e começa a entender o que todo mundo está fazendo, se tem alguém sobrecarregado, se tem alguma tarefa que não tem dono, o que a gente, se tem, todo mundo tem claridade sobre as coisas que estão acontecendo. E é muito importante também no Kanban, o Kanban, eu diria que tem vários benefícios, mas duas coisas importantes. Primeiro, ele não muda a tua forma de trabalho. Ele diz que você começa a fazer da maneira que você faz, só começa a visualizar isso, o teu fluxo. Qual que é o teu fluxo? E por que isso é importante? Porque às vezes a gente está acostumado com o Kanban, que é fazer, fazendo e feito, que é o básico do Kanban, né, que a gente pode fazer em casa e no trabalho, mas eu sempre falo com o pessoal que está com a gente que é importante dar um passo a mais, é tentar entender qual é o fluxo de trabalho. Então, por exemplo, o que tem subsídios para buscar? Então vamos colocar uma coluna e então, as tarefas que têm subsídio para serem colocadas, vamos colocar ali em subsídios. Tem alguma aprovação para ser feita por alguém, então você ir mapeando esse fluxo das atividades, você começa a ver realmente o trabalho, como é que está fluindo, quais são os gargalos e assim vai, né? Então essa questão de fluxo e de visualização no Kanban é muito importante e é o que ele traz. E quando a gente fala tanto das aulas e na implementação, a gente sempre começa com o Kanban, porque ele impacta menos o teu dia a dia, né? Então é basicamente criar esses cartões e ter essa visualização e começar a fazer uma reunião diária olhando esse quadro e refletindo sobre ele, né? Sobre como é que estão as coisas. Só disso você já tem um ganho enorme. A gente, por exemplo, os advogados dizem: poxa, eu não sabia que todo mundo estava fazendo isso, não sabia que tal pessoa tinha tanta carga de trabalho, eu não sabia que estava tendo dependência de mim ou de outras pessoas nas coisas que estavam acontecendo, ou a quantidade de e-mails se reduz enormemente, porque você pode colocar ali no cartão, você menciona a pessoa, então ela já fica notificada, você pode ter um app, isso do Trello, por exemplo, que se tem alguma mudança do cartão você já fica sabendo. Então, o Kanban já te traz essa visualização. E o Scrum, ele te traz o que eu sempre falo que é a cadência, que é o dia a dia. Ele tem vários rituais que a gente chama, ou reuniões, por exemplo. Ele diz que você deve se reunir na segunda-feira, vamos usar uma sprint como se fosse um bloco de trabalho. Vamos supor que você pode ser mensal, quinzenal ou semanal. Vamos usar semanal para dar um exemplo. Ele diz: se reúna na segunda-feira, planeja a tua semana, a gente chama de planejamento da sprint. Então a gente faz aquela carga das tarefas, vamos colocar assim. Os advogados entendem tudo o que está acontecendo, junto com a controladoria, entendem como é que vai ser a semana, e eles começam a se reunir, que são as reuniões diárias que o Scrum propõe, e diz para você, se o teu bloco de trabalho, se a tua sprint termina na sexta, se reúna na sexta para entender se foi tudo entregue, aí normalmente com o sócio, ou com o líder do escritório, ou com o gerente jurídico, as pessoas, os advogados sentam e olham se tudo foi entregue, se poderia ter sido melhor e assim vai. E tem uma outra reunião que é proposta no Scrum, que é a retrospectiva, que é onde os advogados e o time veem o que poderia ter sido melhor. Fala: pessoal, entregamos legal? Entregamos. Teve alguma coisa que a gente não entregou? Teve alguém que teve algum problema? A gente precisa de alguma outra ferramenta? E aí a gente começa a instigar e esse tem que ser eu sempre brinco com o pessoal que a gente tem que ser meio que Bernardinho lá do vôlei, que o cara tá ganhando milhões de medalhas, mas você tem que buscar mais alguma coisa e sempre tem
alguma coisa que você pode melhorar, né? E isso é na reunião da retrospectiva que é feito. E aí esses itens de melhoria a gente passa para a próxima semana, e aí você inclui lá no teu planejamento da semana algumas coisas que você vai melhorar. Então, é por isso que você tem um aprendizado e uma melhoria constante com o Scrum, né? Então, e é por isso que a gente acredita muito que juntar o Kanban com o Scrum é onde você tem o maior resultado, e a gente tem visto muito isso na prática. É isso que eu ia falar, Gustavo. O Kanban, ele tá junto o tempo todo aí desses eventos do Scrum, e tem um testemunho, né, que a gente pode dar, que o pessoal fica assustado. Poxa, mas eu vou pegar, fazer um retrabalho, criar cada cartão, né, à mão e preencher o Kanban. Então, a maioria das pessoas que começaram e fizeram, já na segunda semana já não questionam mais, porque vem o retorno, faz todo sentido, sabe? Então, não é um retrabalho. O Kanban passa a ser amado pelo time e vai acompanhando esses eventos todos do Scrum. É incrível. Para quem tá meio perdido e não sabe, né, nunca ouviu falar de Trello nem nada, eu recomendo que dê uma olhada, pelo menos como que funciona, né, visualmente, que ele utiliza essa metodologia do Kanban, né, que são, a gente tá falando toda hora aí, né, de quadros e cartões e tal. Cada quadro você pode colocar vários cartões dentro desse quadro, que seriam as tarefas, né, que seriam realizadas pelo time. E aí esses quadros, que são essas tarefas, você vai movendo esses cartões, né, desculpa, que são as tarefas, você vai movendo ele no decorrer dos quadros, para que você consiga visualmente ter essa noção do que está para fazer, o que está sendo feito e o que foi concluído, né? Então, assim, bem resumidamente, para a gente conseguir dar uma ideia visual para quem está ouvindo o podcast aqui, é dessa forma que funciona. E é uma ideia que eu acho muito legal, porque ela parece tão simples. E aí eu queria ouvir de vocês aí como que tem sido esse feedback, porque ela é tão simples a ponto de já criar em algumas pessoas não vai dar certo, isso é bobagem, não deve fazer. E eu sei porque eu uso em várias oportunidades, em vários projetos no escritório, a gente usa muito Trello, Asana, enfim, para cada tipo de projeto a gente usa uma ferramenta mais adequada. Mas vocês também ouvem isso? Tipo assim, nossa, não, isso é muito bobagem, é a mesma coisa do post-it, não funciona, isso é brincadeira de criança, ainda mais no direito, né, que a gente já tem essa tradição de ser pomposo, de ser formal e tudo mais. Como que tem sido a receptividade das pessoas? É exatamente isso, né? O Léo fica rindo lá, porque o pessoal pensa, poxa, mas fazer cartãozinho, né? E colocar na parede. Eu ouço muito, desculpa te interromper, eu ouço muito assim, não, o tempo que eu gasto para colocar o cartão, eu já respondo o e-mail. É, é isso mesmo. Só que a gente explica o seguinte, é que cada cartão vai ser uma entrega de valor mesmo. Então não é que tudo que você vai fazer durante o dia vai virar um cartãozinho, né? Mas de qualquer maneira, até mesmo nesses grupos que trabalham com muita massa, quer dizer, imagina, você tem que fazer 150 cartões. Mas até mesmo quando um volume grande assim, depois faz sentido, sabe? E antigamente tinha os post-it, porque a turma estava no mesmo local, então os kanbans eram físicos, mas agora realmente não está tendo sentido, então a gente está adotando o kanban digital, então ficou até mais fácil, porque o sujeito copia do sistema, cola dentro do Trello e gera o cartão. E logo, logo também, esses sistemas estão se adaptando a receber essas tarefas dos sistemas jurídicos para criar automaticamente os cartões. Esse é como se diz, é o melhor dos mundos aí que a gente está esperando. Por API, né? E se a gente traz número, é bem mais fácil. Eu vou te dar um exemplo que a gente estava falando ontem, por exemplo. Eu estava mapeando quanto tempo a pessoa de controladoria demora para colocar os 120, 150 cartões, né? E claro que isso depende da prática e do sistema que você tem, mas no caso dela, ela baixa de um grande sistema de gestão de processos de mercado, um relatório e cria esses cartões. Ela falou que ela demora uma meia hora, 40 minutos para fazer. Isso ela faz uma vez por semana, né? Que é a segunda-feira. E claro, quando tem leitura de publicação e prazos, alguns outros prazos entram naturalmente ali na semana. Então vamos colocar no máximo, estourando, que ela gaste uma hora por semana para colocar e deixar os cartões. Porque você coloca o cartão e coloca as datas, data fatal, ou prazo fatal, ou prazo D-2, o que seja, depende de como você configura, e coloca qual é o advogado que está assignado a essa tarefa, né?
Então imagina que, de novo, ela gaste 1 hora para que isso tudo aconteça. Quando os advogados começam a ter a visibilidade do que está acontecendo, das coisas que estão travadas, dessa visão de que hoje eu tenho um advogado sobrecarregado e outro que não está sobrecarregado, e eu começo a ter essa equalização. Quando você começa a não precisar mais mandar e-mail, milhões de e-mail entre advogados para esperar, porque você tem uma reunião diária onde você resolve essas questões, ou que a sua própria movimentação do cartão ela já te gera essa indicação. O ganho de horas que você tem por advogado, cara, é muito maior do que a 1 hora que a pessoa gaste de colocar. Isso a gente olhou na prática, É impressionante. tanto com economia de tempo que você tem no teu time, ou seja, você vai conseguir fazer como time muito mais atividades, né, como outros benefícios que a gente falou, que tira a pessoa do isolamento, que você consegue, por exemplo, entender fazer revisões de tese, se tem algum processo que é específico, que é importante, eles se reúnem e falam. Então, assim, o ganho que é porque às vezes as pessoas é, não entendem, não tem essa visão muito clara do que efetivamente tem que ir lá nos cartões, né? Porque, como a Miriam colocou, não tem que ir tudo, e o que não tem que colocar. Até a gente tem uma aula aberta para quem quiser olhar lá no site do Jurídico Ágil, que a gente mostra, a Miriam fez inclusive uma simulação exatamente mostrando como é que funciona. Eu acho que visualmente, quando a gente mostra, é mais fácil realmente, mas é impressionante a diferença e os benefícios, né? E essa história aí, Gustavo, dos e-mails, olha, eu que sempre combati muito o excesso de e-mails, o copia todo mundo, é surreal, tanto que, assim, reduz drasticamente, porque alguns times, inclusive, eles se unem com a controladoria, então eles trabalham todos unidos ali, então eles resolvem na hora os problemas, diz que é uma queda, assim, incrível, inclusive com o sócio revisor, porque o sócio revisor passa a ter também o seu campo ali no Kanban para saber o que está para ele revisar, e aí ele vai correr atrás, porque ele não pode ser gargalo, né, do seu time. É incrível, realmente a parte de e-mail também é um dos melhores retornos aí das reuniões diárias, juntamente com o Kanban. Esse também é um ponto muito legal, e porque essa quantidade de e-mail, não só, além de ser muito chato você ficar recebendo e-mail e ficar sendo copiado em vários e-mails que às vezes você não tem, né, muito motivo para estar ali, enfim, você cumpriu o seu papel lá no começo da cadeia, 30 e-mails depois você ainda está recebendo aqueles e-mails, isso aí vai gerando, querendo ou não, né, a gente tem hoje um fluxo de tarefas e de demandas muito grande, então qualquer coisinha a mais que pinga, você tem hoje o WhatsApp, você tem rede social, você tem, enfim, milhares de coisas. Se é um e-mail ainda inútil que você está recebendo, entre aspas, isso conta, no final do dia vai dando aquela, todo mundo já sentiu isso, né, a cabeça pesada, que você começa a ficar meio perdido, tipo assim, meu Deus, ainda tem, o que eu tenho que fazer, ainda falta muito. Então dá essa visão, dá essa clareza exata do que você tem para fazer, o que você já cumpriu durante a semana. É mais fácil de você conseguir, né, estabelecer as metas, como o Léo falou, né, nas reuniões, usando o Scrum aí para incorporar as duas coisas, é que eu acho que é o diferencial. Não é só porque usar o Kanban já tá mais fácil, as pessoas já estão mais acostumadas. Agora, fazer esse casamento Kanban e Scrum e praticar isso ao longo do tempo, realmente eu acho que é o pulo do gato. É o X, é matar a charada, é conseguir potencializar uma coisa que já é bem, que já tem um impacto alto, com fazer isso, vamos usar o termo que eu nem gosto muito, exponencialmente, né? Você junta essas duas aí, vira realmente, só quem já aplicou consegue ver o tanto que isso ajuda. E o que vocês já viram de mudança aí, que é uma das coisas também mais importantes que eu vejo de equipe, né? De entrosamento. Vocês que já tiveram atuações aí em escritórios, departamentos jurídicos, um antes e depois, assim, o que vocês veem que hoje, como que, regra geral, os escritórios e departamentos jurídicos atuam em questão de entrosamento e de, às vezes, cada um tá fazendo a sua tarefa sem muito ter noção do que o outro tá fazendo, e às vezes você acha que você trabalha mais que alguém, enfim, você não consegue ter essa clareza de que, do que as pessoas estão fazendo, e depois que implementam as metodologias ágeis, como que isso muda nessas equipes?
Eu gostaria de dar um depoimento, já linkando com esse último assunto do e-mail, porque esse é um dos impactos muito grandes, assim. Não é só a redução do e-mail em si, mas é o ganho de confiança. O time, ele confia mais um no outro, ele já não... Porque o e-mail, ele passa a ser... Ele era muito usado para transferência de responsabilidade. Então, você falava assim, olha, eu já fiz isso aqui, mandei um e-mail. Se o sujeito vai ler, não vai responder, ele tem um e-mail para fazer prova em favor dele. Então, isso acabou. Quer dizer, o time agora faz uma comunicação síncrona, é ali, cara a cara, e já resolve na hora. Então, assim, esse é um dos grandes ganhos, é o ganho de confiança, né? Que o time vai realmente fechando esse sentimento. E já nas primeiras semanas, a gente vê realmente um alívio por parte deles de não ter que se ancorar tanto em e-mails. Esse ponto é importante também, Gustavo, porque a gente fala muito quando a gente está ensinando Kanban, Scrum, vem do Manifesto Ágil, que foi com um grupo de desenvolvedores que lá atrás, em 2000, se reuniu para ver o que seria a nova revolução, porque as coisas não estavam funcionando e tal, e a gente costuma sempre falar, e é super importante falar essa questão de princípios e valores que o Scrum tem, o Kanban segue, e o Manifesto Ágil também tem isso, mas, por exemplo, a gente pegar lá coragem para falar as coisas que têm que ser faladas, né? Que é uma coisa que não é muito comum a gente estar acostumado isso, e até em tecnologia, não só, estou falando de jurídico, né? Aí você foi generoso, não é muito comum não, né, é praticamente inexistente, né. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito com os grupos, né? Ou seja, e aí vem da visão de você conseguir ter a que a gente chama de segurança psicológica, que também é uma coisa importante para hoje em dia, até para a questão de diversidade, que a gente fala, não adianta você trazer um cara que pensa diferente se ele não tiver segurança para falar o que ele acha, né? Porque senão você está ali, na verdade, em vez de estar trazendo um talento e tal, você está afundando um talento e não está servindo para a equipe. Mas é, viver esses princípios é super importante e são eles que vão trazer o teu ganho ali, né? Por exemplo, a gente estava num time fazendo a revisão junto com eles da retrospectiva e aí puxando isso naquele estilo Bernardinho que eu sempre falo que tem que sempre puxar alguma coisa a mais, a gente tem mais coisas para fazer, a gente percebeu que tinha uma pessoa no time que tinha uma função de revisar se os sistemas estavam todos é, atualizados, porque é um requerimento chave do cliente, e essa pessoa, por exemplo, tinha receio de dizer para o advogado que ele não estava fazendo ali, né? E aí a gente falou, pessoal, olha só, uma das bases da metodologia e das ideias é a gente entregar valor para o nosso cliente, não é? Se é entregar valor para o nosso cliente, uma das chaves para ele conversar com a gente, o sistema tem que estar tudo atualizado, esse é o valor principal. Então, essa pessoa tem que estar feliz, e os advogados têm que estar felizes se essa pessoa encontrar alguma coisa não atualizada e fazer. E aí se combinou com o grupo que se essa pessoa encontrar alguma coisa não atualizada, ela cria não precisa nem mandar e-mail, não precisa nem mandar um WhatsApp, nem nada. Cria um cartão, assigna para o advogado e todo mundo feliz, porque está cada vez mais criando valor. Então, assim, esse é um exemplo de que no dia a dia ali, você vivendo os valores, você não só economiza e-mail, não só cria mais valor e está mais alinhado com o teu cliente, mas se você realmente tem a coragem para entender, para buscar e para falar as coisas que têm que ser faladas, você tem esses ganhos, né? Então, assim, é sensacional essa mudança e essa integração com as pessoas, com realmente trabalhar em time, né? E aí, porque às vezes a gente acha que a gente trabalha num grupo, trabalha num time, mas o Scrum e o Kanban, eles trazem uma maneira nova de que você realmente trabalha em time, né? Isso que é bem interessante. E como que vocês sugerem aí, para quem quer implementar essas metodologias, porque uma das coisas mais difíceis de se mudar é a cultura, né. É fácil você chegar, ler, bom, entendi o que que é o Kanban, o que que é o Scrum, como que funciona, mas as pessoas já têm que estar cientes de que provavelmente vai haver resistência, né, porque é uma coisa nova e como eu já até falei, é uma coisa que aparentemente parece ser muito simples, então, assim, vai ter resistência. Como que eu consigo implementar isso e colocar isso realmente na cultura do meu escritório ou do meu departamento jurídico? Legal. Eu sou apaixonado por essa parte de transformação, porque às vezes a gente sabe que qualquer transformação tem impacto, né?
E aí a gente pensou muito como é que a gente faria uma transformação que tivesse o menor impacto possível para os escritórios e para os times, né? Então, primeiro a gente sugere o Kanban, exatamente por isso, porque o Kanban não muda o que você faz hoje, ele traz, na verdade, à tona como as coisas funcionam. E aí você já tem esse ganho que a gente falou de visualização, de diminuir e-mail. Então, assim, rapidamente os advogados já percebem o ganho, eles já têm um pouco menos de estresse, eles já conseguem trabalhar melhor, eles já começam a colaborar. E aí, quando as coisas estão funcionando, quando o time está achando que tá show, fala, pessoal, tem mais um nível, mais um degrau que a gente pode subir, que é o Scrum. E aí a gente começa a explicar a parte de todas as cadências, os papéis. Então, fica mais natural e aí é só para a gente complementar um terceiro degrau são as técnicas de times ágeis, né? Porque o Kanban e o Scrum eles prescrevem como é que você deve trabalhar, mas eles não dizem, por exemplo, como é que um time ágil se trabalha, que é importante, por exemplo, fazer uma normatização, que às vezes, por exemplo, você coloca lá nos cartões e diz que está feito, mas o que é feito para a equipe? Feito é protocolizado, feito é só feito a tese, então você começa a normatizar as coisas. Então, tem várias sequências, mas a sequência básica é Kanban, Scrum e times ágeis, e isso tem tido um sucesso muito grande porque vai devagar, vai no ritmo deles, né? Essa normatização que você falou, ela é realmente formal ou é alguma coisa que ela é tratada ao longo das reuniões só? Eu sempre sugiro, porque a gente não falou dos papéis, né? O Scrum ele propõe alguns papéis, né? Que é o Scrum Master, que é o líder servidor, que é a pessoa que está ali para ver como é que as coisas estão funcionando, se todo mundo está seguindo aquilo dos princípios, dos valores e tal, né? E eu, com essa visão já de que é importante ter a normatização, eu sempre falo para o Scrum Master quando a gente está nas reuniões diárias ou outras reuniões. Percebeu que a gente tem dúvida, porque sempre surge, pessoal, então você cria os cartões, cria as colunas, coloca no feito e alguém pergunta, poxa, mas feito, o que é feito? Aí eu falo, pessoal, tá percebendo que criar uma norma entre nós, e cada time pode ter uma norma que eles quiserem, né? Perceberam que vocês criarem essa norma é importante para o grupo, eles vão se sentir mais seguros, eles vão saber para onde eles têm que colocar os cartões. Aí a gente vai normatizando conforme vai percebendo, né? Porque é aquilo, o time fica mais seguro. Se amanhã você precisar trazer um advogado novo para o processo, para o fluxo, ela vai ler aquelas normatizações e vai colocar. Mas não é criar normas aquilo Bíblia, né? É falar, pessoal, as regras do nosso grupo para ficar mais fácil. E assim, funciona bem. Essa coisa de normatização vem de um modelo de Tuckman que a gente sempre coloca, que ele estudou exatamente isso, como é que os times de alta performance funcionam, e ele identificou 5 estágios, né? E um estágio importante, um dos primeiros é isso, você começar a normatizar como é que o teu time trabalha, porque senão vira um caos, né? E talvez hoje seja um pouquinho de caos com esse negócio de sem as metodologias, de e-mails e tal, porque você fica ali tentando entender no e-mail o que está escrito, o que não está, como é que são as coisas, né? Então a gente implementa dessa forma. E o Gustavo, sobre a sua pergunta, um testemunho que a gente pode dar é como, né, como fazer acontecer isso, né, dentro dos escritórios ou departamentos jurídicos. Pode ser de duas formas, né? Pode ser, às vezes, um sócio ou um gerente jurídico que compra a ideia, patrocina a ideia, então leva adiante, tenta montar um primeiro time e toca, e aí sim, aí ele vai influenciar, né? Até mesmo talvez o resto da organização. Então, às vezes, o que a gente recomenda é que sempre comece com um time, né? Para depois você contaminar ali as outras áreas. Mas também pode acontecer de não ser um sócio ou um gerente, pode ser um time que se reúne e decide trabalhar em Scrum. Aí realmente tem que encontrar esse Scrum Master, que é essa pessoa que vai facilitar e que vai manter o Scrum vivo ali, né? Os valores e a forma como trabalha, para o pessoal não se perder. E um PO para comprar a ideia, porque o PO é que tem a visão do negócio e que vai guiar o time para a visão estratégica ali, né? Então, ele pode acontecer dessas duas formas, Gustavo. E também é importante a gente colocar que
Também pode ser um advogado, uma pessoa de controladoria jurídica, e aí pode ser de escritório, departamento jurídico, você pode trabalhar de forma autônoma e você tem alguns ganhos também com isso, ou seja, pode ser qualquer pessoa que trabalha no mundo jurídico que tem essa visão. E claro, você tem que estudar, tem que entender os princípios, o Kanban como é que funciona, como é que implementa, o Scrum como é que funciona, como é que implementa. Eu até falei, a gente tem uma aula aberta que é para qualquer pessoa que pode entrar lá no nosso site. Depois eu até deixo com você o link que eles podem ter essa visão geral, né? Mas uma coisa importante é treinar o time todo de alguma forma, né? A gente tem visto, às vezes você acha interessante a ideia e você quer passar e para o time todo, e o time não tem aquela visão, né? E a gente sabe que transformação é complicado. Vai ter gente que não vai querer, que não vai entender bem. Então, assim, treinar o pessoal todo é super importante para você, para todo mundo conseguir ter essa primeira visão do que está acontecendo, né? E a gente, por isso, também tem tido sucesso numa outra coisa que a gente faz, que é o workshop para escritórios e departamentos jurídicos que querem entender que é isso, né? Que a gente faz normalmente dura 1 hora e meia, 2 horas, que é a gente traz essa visão do que é Scrum, o que é Kanban, quais são as metodologias, o que o direito tem falado sobre isso, que já tem algumas coisas aparecendo, e a gente faz alguns exercícios online, por exemplo, para mapear o modelo mental que o pessoal tem em grupo, quais são os valores que eles acham mais importantes, gera essa discussão. Então tem sido, a gente quase toda semana faz 1 ou 2 workshops, são abertos e gratuitos lá para o pessoal, e tem sido uma maneira bem interessante de trazer essa visão, esse conhecimento para o pessoal. Ô, Gustavo, uma coisa que a gente tem notado muito é que essa pessoa sozinha, para tentar levar essa cultura toda para dentro, realmente é difícil. Então, a gente sente assim que por isso que tem que ter um time para comprar a ideia. E aí esse treinamento é muito importante, que todos saibam o que estão fazendo, né? Para ele não ficar só repetindo o que aquele ali que está trazendo o ágil. A gente tem visto pessoas que estão um pouco solitárias nos escritórios tentando implantar, mas sem um engajamento, um treinamento de todos do time. Eu perguntei isso porque, assim, eu já vi escritórios e departamentos jurídicos de tudo quanto é jeito, né? E uma coisa que eu vejo muito, não sei se vocês já chegaram a ter acesso a isso e tem essa percepção também, é de que às vezes você tem escritórios, grandes escritórios, escritórios renomados, que internamente a gestão é praticamente assim, inexistente e, sinceramente, é sorte. Mano, o escritório dá sorte porque a forma com que os prazos são controlados, as publicações são verificadas, realmente é insano. Eu já vi umas coisas assim que com clientes grandes mesmo, não dá para acreditar como que o escritório sobreviveu e não perde prazo todo dia. Vocês também têm acesso a isso? Porque eu fico pensando numa pessoa trabalhando lá nesse escritório, aquele advogado que às vezes está lá, enxerga, tem acesso a esse conhecimento, fala, cara, metodologia ágil pode mudar a minha forma de trabalhar aqui, e muitos escritórios, às vezes, cada um faz a sua gestão individual. Então a pessoa entra lá, tem as publicações, e ela controla do jeito que ela quer, ela faz uma planilha, ou se ela vai, se ela vai colocar num Trello, aí o escritório deixa a cargo de cada advogado controlar. Então eu fico pensando assim, às vezes isso é uma luz, é uma esperança para essas pessoas também que hoje estão se sentindo totalmente perdidas e fala, cara, não tem condição, aqui no escritório é muito complicado, cada um por si, a gente precisa de uma integração, como que eu consigo fazer? Adorei a ideia, como que eu consigo trazer isso para dentro do meu escritório, evangelizar essas pessoas, né? Com certeza, Gustavo, porque eu estou aqui exatamente porque eu já tinha uma carreira longa, de sucesso, tranquila ali na advocacia, mas eu comecei a ver os jovens. E eu estava vendo que os advogados jovens não estão conseguindo se engajar, estão desmotivados, mas por quê? Porque eles gostam de colaboração. E a cultura dos escritórios não é essa. Então, por isso que eu falei, eu vou ser a evangelizadora da agilidade, mas com certeza tem que ter um sócio que compre ideia, um patrocinador, um advogado que consiga contaminar seu time, porque para levar essa cultura. Porque o que acontece? A gente trabalha muito individual, o advogado. E então não há uma responsabilização em conjunto, igual você falou, quer dizer, ninguém nem sabe o que está acontecendo na mesa do lado, né? O sócio chega lá, distribui os prazos e cada um por si. Isso realmente tem que acabar, porque a geração que vem aí
não consegue trabalhar desse jeito, né? Então, eu acho que a agilidade é o futuro, e o escritório que não enxergar isso vai ficar para trás, com certeza. E até esse ponto para a gente pegar, eu acho que vai ser inclusive um diferencial para os escritórios, já está sendo um diferencial para os escritórios. Com certeza. E muito por isso que a gente estava comentando até antes do podcast, que imagino que você já tenha ouvido falar do pessoal que é o nômade digital, né, que é o pessoal que trabalha remotamente, inclusive trabalha de qualquer lugar, viaja e tal, e a gente imagina que isso só pode ser para o advogado que trabalha autônomo, sozinho e tal, né? Mas com esses ganhos que a gente viu das metodologias ágeis, Scrum, Kanban, e até falando do futuro, se vai ser trabalho híbrido e tal, se você começa a poder ter os times, e aí dentro dos times as pessoas, se elas estão entrosadas, colaborando, todo mundo tem que ver o que todo mundo está fazendo, tem essa visão de entrega todos os dias, tem as reuniões diárias, ou seja, se está trabalhando nesse conceito ágil, independe onde a pessoa esteja. Ela pode estar trabalhando dentro de um time em qualquer lugar do Brasil ou de fora. Inclusive, tem escritórios que estão em agilidade que tem alguns advogados que estão trabalhando fora do Brasil. Então, você imagina, você começa a ser um advogado nômade digital dentro de um escritório, e isso vai ser cada vez mais diferencial para os escritórios, porque eu vejo alguns advogados que já entraram em agilidade, que eles escrevem, inclusive, às vezes, quando a gente está conversando, ou em algum testemunho, fala: agora que eu conheci, eu só quero isso, eu não quero mais voltar para o modelo antigo. Então, quem tiver cada vez mais em agilidade vai ser diferencial. Como é diferencial hoje, por exemplo, você trabalhar, todo mundo quer trabalhar, por exemplo, no iFood, no Nubank e tal. Por quê? Se você começar a pensar por quê, porque esse pessoal trabalha no modelo colaborativo, o pessoal trabalha no esquema de equipes e assim vai. Isso vai começar cada vez mais chegar no jurídico e nos escritórios e departamentos jurídicos, e vai ser diferencial. Já está sendo diferencial. A gente já tem, né, vários escritórios que estão 100% online, né, não tem nem mais espaço físico. Então, realmente, como no direito tudo demora um pouquinho a chegar, vai demorar um pouco a ter isso mais difundido, mas eu acho que também concordo que é um caminho sem volta, se não 100%, né, de online, pelo menos um time híbrido, né, igual você falou, Léo, algumas pessoas fora, porque isso é muito bom, você pode trazer talentos que até então você não conseguiria trazer para o seu escritório. Isso acontecia em outras indústrias, em outros setores, já era comum, publicidade, enfim, já usavam esse tipo de situação de pessoas morando fora do país e trabalhando dentro do mesmo time, e agora a gente está vendo que é possível trazer isso para o direito. Se você tem essa teia que consegue segurar a onda e organizar todo mundo e criar um propósito unificado e todo mundo seguir no mesmo ritmo, é o futuro, não tem como voltar atrás. E o futuro é híbrido também no sentido de que eu tenho visto muito em questão de empresas, o que elas estão fazendo? Elas estão reduzindo o espaço que antes elas tinham de trabalho, as lajes, os escritórios e tal, para espaços menores e espaços de colaboração. Então, não vai ter, por exemplo, você tem 100 colaboradores, vai ter lugar para 50, para 40, para 20, mas vão ter umas salas de colaboração onde você faz essas reuniões. Então, por exemplo, pessoal, na segunda e na sexta que a gente tem reunião importante de retrospectiva, de planejamento, de entrega, a gente vai se encontrar fisicamente e vamos fazer essas reuniões, porque claro que o físico é super importante, né? Mas o resto da semana o pessoal pode trabalhar de onde quiser, por exemplo, entendeu? Então eu acho que o futuro já é híbrido para as empresas de modo geral, isso eu acompanho muito de perto, e ele pode ser híbrido também nesse sentido para os escritórios e departamentos jurídicos, né? Isso vai ser um fato, com certeza. E geralmente a gente pensa logo na redução de custos, né, que isso tem, e como se isso fosse automaticamente só para reduzir o custo do escritório, mas na verdade, se você pensa com uma mente de quem quer crescer e vê nisso uma oportunidade, se você tinha, sei lá, se você tinha 10 salas e você reduziu para 5, esse valor que você economizou das 5, ao invés de simplesmente tirar isso, realizar isso como lucro, você pode reinvestir contratando outros talentos que
se você não estivesse trabalhando dessa forma, você não conseguiria, ou até mesmo investir em tecnologia para conseguir melhorar os seus processos, etc, né? Mas é uma oportunidade muito boa. Às vezes você consegue trazer um profissional que você não conseguiria porque o custo dele é muito alto, mas como você deixou de investir em estrutura, mesmo que não seja esse 100%, vamos supor metade aí, você já está com uma sobra muito boa para fazer a diferença no mercado. E com o teu advogado super feliz, né? Com a tua equipe super feliz. O cara cara, ele sabe o que tem que fazer, tá lá no Trello, todas as coisas. Se ele precisar de ajuda, ele sabe que ele pode contar, ele tem reuniões diárias. Então, amanhã, por exemplo, ele só vai conseguir trabalhar à tarde porque de manhã tem uma questão pessoal. Avisa o grupo, fala, pessoal, eu não vou poder, quem pode me cobrir? Ou trabalha à noite, trabalha. Então, assim, dessa flexibilidade que você dá pro funcionário, pro colaborador, é sensacional. Imagina a redução de obrigação de trânsito. E aí você começa a entrar em vários benefícios, né? Que o colaborador, que o advogado pode ter ali no escritório, no departamento jurídico. Então, eu acho que a gente que já está começando a ver uma luz no fim do túnel nessa questão de pandemia e tudo, eu acho que é importante o escritório já pensar nisso também, né? Porque vai ser um diferencial. As pessoas que tinham, sei lá, 1, 2 horas que tinha que pegar de condução, cara, já desacostumou, ele não vai querer voltar a isso. Então, é importante pensar nisso também, né? E aí a gente cai num outro tema também, que é uma consequência que é saúde mental, né? Você até me mandou um artigo que eu acho legal a gente discutir um pouquinho, que é a saúde mental dos advogados. A gente já teve até alguns episódios, né? Mas tratando especificamente disso, mas eu acho que é legal a gente trazer aqui, porque a gente já tem esse histórico de não ter um ambiente de trabalho legal, de não ter muita preocupação com a nossa saúde mental. A gente tem vários casos aí de pessoas tomando medicamentos e, né, enfim, tiveram algumas postagens, inclusive, de pessoas incentivando esse uso de medicação para trabalhar. O mundo jurídico não é um mundo mentalmente são, né? A gente já chegou a essa conclusão. E aí, o isolamento, lockdown, pandemia agravou isso ainda mais. A gente achou que poderia até dar uma melhorada depois que isso se estabilizasse, né? O fato de trabalhar de casa, enfim, mas a gente está vendo que, na verdade, foi uma piora, né? O que vocês acham que contribuiu para que essa piora acontecesse? Eu até publiquei um artigo no LinkedIn trazendo uma pesquisa, né? A Microsoft com a LinkedIn fez uma pesquisa imensa nos 200 países assim alcançados pelo LinkedIn, de que as empresas têm que se preocupar com o problema da exaustão digital. Eles estão super preocupados, imagina, na advocacia não é diferente, porque trabalhador do conhecimento é isso, né? O cara está ali usando muito a mente, e aí vem essa pandemia, esse isolamento, então eles descobriram isso, que por isso que o trabalho vai ter que ser híbrido, porque tem que ter o contato pessoal, mas eles estão alertas de que tem que ter esse acolhimento, né, das pessoas, mesmo agora ainda online, para ampliar um pouco de rede, de apoio às pessoas, e isso não é diferente na advocacia, porque as pessoas realmente vão adoecer, porque o tempo, né, da pandemia está muito longo, e então essa pesquisa veio com algumas soluções, assim, e mais isso, criar realmente um apoio para as pessoas que estão já em exaustão digital. E eu acho que é muito a causa disso, Gustavo, como você colocou, e até esse artigo da Law.com que saiu, se a gente olhar ali as principais reclamações, a gente isolamento e trabalho remoto, né? E agora a gente traz isso para o dia a dia e começa a pensar por que está acontecendo. Primeiro que a carga de trabalho entre advogados numa equipe já é naturalmente desigual, se você não sabe o que o outro está fazendo, né? Porque ou a controladoria assigna os prazos, ou um software assigna e assim vai, e se isso não é olhado pelo grupo, naturalmente você vai ter dias que você tem um caos de trabalho, enquanto o outro está trabalhando menos. E não é por trabalhar mais ou menos, é porque a carga é muito grande, né? Então você imagina que isso já era difícil no escritório, traz isso para casa, onde você não tem ninguém para conversar ali, a pressão do prazo. Então, assim, o isolamento, a pressão foi muito, e está sendo com certeza muito maior, muito por essa questão de carga de trabalho. E esse segundo ponto do trabalho remoto é porque as pessoas não sabem
como, em geral, como é que eu vou trabalhar remoto, né? O que eu posso fazer? Quais são as vantagens e quais são as desvantagens, né? Nesses escritórios que a gente tem colocado, quando as pessoas veem, poxa, eu não tinha pensado que eu poderia me reunir, por exemplo, em grupo todo dia e revisar como é que as coisas estão andando, se tem alguém sobrecarregado, se a gente pode fazer mais alguma coisa, se tem alguma tese que outra pessoa está fazendo que é parecida com a minha e eu poderia fazer parecido, se tem algum problema de gargalo em geral que eu estou sentindo. Então, isso é muito simples quando a gente fala, mas é muito pouco aplicado, né? Então, é por isso que eu digo que a agilidade consegue trazer e resolver essas questões de isolamento, de como trabalhar remoto sendo eficiente, e até traz os benefícios que a gente colocou de ser nômade digital, de trabalhar de onde você quiser e tal, inclusive como grupo, mas tem muitas vantagens e a gente tem visto isso, né? Eu lembro muito de uma advogada falando que ela se sentiu muito mais segura agora de fazer, inclusive, as próprias teses, quando ela começou a ver que aquele grupo estava fazendo de tal forma e discutindo algumas questões, algumas teses, alguns problemas. Então você sai do problema do lado que é totalmente isolado e aquela pressão de trabalho, aquela carga que você não pode dividir com ninguém, para um outro lado onde as pessoas colaboram, elas se ajustam na carga de trabalho, se ajustam nas coisas que tem para fazer, como vão fazer, sabe, traz essa estrutura, né? Eu só acho que isso é bem legal. E tem um detalhe, né, Léo e Gustavo? Essa reunião diária, ela tem um poder porque ela não é reunião de chefe, ela é reunião de time. Então, eles ficam ali à vontade, compartilhando e colaborando e dividindo o trabalho. E quando ainda tem aquela história de ficar olhando para o Kanban e, fulano, você está muito sobrecarregado, me passa. Então, há esse sentimento, sabe, de pertencimento. Não é uma reunião de, o chefe está aqui para ver a cara de todo mundo. Não, é reunião mesmo de time e é um poder incrível. Mas até aproveitar porque a Miriam colocou, não, para quem está ouvindo, não, o que eu sugiro, não coloque a partir de amanhã reunião diária obrigatória do chefe recobrando as tarefas. Isso não é agilidade, não é isso que a gente está falando, né? Você primeiro tem que ter um processo um quadro onde você consiga ver o que todo mundo está fazendo, um Kanban. Você tem algumas perguntas específicas para fazer, porque senão passa a ser mais uma forma de pressão. Você vai criar uma reunião diária que é mais uma forma do chefe cobrar o time está fazendo. E até a gente muito diz que, se você olhar o que o Scrum diz, o chefe, que normalmente você pode pensar na figura do sócio, do líder, ele muitas vezes não precisa estar e não deve estar na reunião diária, porque o time é auto-organizável, é uma reunião para o time se ajustar, né? Então é uma reunião diária, não pense que dá para uma hora para outra fazer, porque senão, na verdade, você está criando um problema mais para o teu time em vez de estar colocando uma solução. É por isso que a gente diz que é super importante estudar, treinar antes de implementar, né? E aí depois, senão vai dar errado e vai colocar a culpa na metodologia, né? Vai falar: "Ah, não funciona", né? Não é bem assim. E Exato. você falou, né, nesses times auto-organizados aí, como que funciona isso na prática? Esse é um outro ponto que eu acho também que tem um pouco de receio das pessoas, mas isso vai funcionar? As pessoas não vão ter a tendência natural da lei do menor esforço, de cumprir só aquilo ali que tem para fazer e vão deixar a coisa correr solta? Porque a gente está muito acostumado nessa coisa de estrutura, né? Você começa estagiário, advogado e vai subindo até chegar sócio e tal. Então, assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A gente tem muito isso arraigado, né? Como que funciona uma estrutura diferente disso e o que tem que acontecer para ela dar certo? Tá. Eu acho que tem uma coisa muito importante que, com certeza, se tem o pessoal de liderança, os sócios ouvindo, ele vai falar: poxa, mas hoje como é que eu lido com essa questão de alinhamento, né? Deixo o time alinhado versus autonomia, deixo o time fazer o que quiser. Mas é que exatamente esse ponto não é dessa maneira. Ou seja, se você pensar que você pode, e o Scrum ele traz, por exemplo, essa questão do alinhamento quando ele traz uma visão de tudo que você tem para fazer na segunda-feira, se a gente pensar naquela sprint de uma semana, já está definido, você está definindo as coisas e não só o chefe, né? O sistema de gestão já traz os prazos que você tem que fazer ali. Então isso não tem discussão, as pessoas não vão deixar de fazer prazos, por exemplo, né? Então você traz esse alinhamento ali.
mas você dá liberdade para as pessoas definirem quem vai fazer. Você pode trazer isso do sistema já assignado, claro, e aí depende de cada escritório, departamento jurídico e até do processo que você está. A gente também tem escritórios que a gente implementa que começam com a controladoria continua assignando prazo. Depois de um certo tempo, começam a chegar os processos e os advogados, entre eles se definem. Então, acho que a grande falta de informação é isso. Você não passa de um sistema que hoje você diz o que tem que ser feito e como tem que ser feito, que é o comando e controle, que a gente está acostumado, que a gente aprendeu a trabalhar, para um sistema de caos. Não, você passa do comando e controle para um sistema, para uma estrutura onde você tem ali as coisas que têm que ser feitas, isso está muito claro, o time sabe que tem que ser feito aquilo ali, só que o time tem a possibilidade de definir ali como tem que ser feito, de liberar cargas de trabalho, de melhorar, e isso acontece muito naturalmente quando você entende a estrutura, né? Você fala, poxa, como é que na prática funciona isso? Quando a gente ensina o pessoal quais são os valores, quais são os princípios, quais são os roteiros que eles têm que seguir, as reuniões e assim vai. Quando ele tem um Kanban ali que ele vê as responsabilidades, quando a gente faz a reunião diária e vai advogado por advogado falando, pessoal, eu tenho isso aqui, essas coisas para fazer, isso aqui eu estou fazendo, isso aqui eu estou com problema, estou com dúvida, tem como alguém pegar? Essas coisas vão acontecendo naturalmente, né? Porque senão a gente parte da premissa que ninguém quer trabalhar, quando na verdade todo mundo quer trabalhar, mas quer trabalhar feliz, quer trabalhar em grupo, quer trabalhar colaborativamente. A maioria das pessoas, eu diria que é assim, né? Então, é isso. Vai ter um ou outro, né, Léo, que tem essa resistência, que gosta do comando e controle, mas ele pensa que gosta. Quando começa, porque essa resistência ela vai cedendo aos poucos, porque realmente funciona tão bem, porque eu falo que intuitivamente o homem é mais colaborativo, né? A gente é que estava perdendo um pouco esse sentimento primário nosso, né, de viver em grupo e tal, a gente estava ficando muito individualista. Então, naturalmente vai vindo essa aceitação e pouquíssimas pessoas não se enquadram, né? Pode ter um ou outro que não dá certo e até tem até que sair do time, mas isso é muito raro, porque é só na primeira semana. Logo, logo a pessoa já vê que o time desarma, né? Então é muito bom. E coisas surpreendentes começam a acontecer, né? A gente não espera nesse tipo de coisa quando você dá poder para todo mundo, sugestões que você para pensar e fala assim, às vezes até um gerente mesmo fala: "Cara, eu não ia pensar nisso, é uma ideia maravilhosa, ainda bem que tá todo mundo aqui junto", e apareceu essa ideia, né, para trazer essas novas pessoas com backgrounds diferentes, com visões diferentes, conseguem construir soluções mais interessantes, né, mais inovadoras. E além de tudo, além de você ter soluções melhores, essas pessoas se sentem integrantes daquela solução, né? Então elas têm aquele espírito de nossa, isso aqui é uma coisa que eu construí também, né? E isso agrega as pessoas automaticamente. É, tipo um júnior, passa até uma palavra ali, sabe? Então, assim, às vezes o cara tá ali doido para falar alguma coisa e esse momento, essa vivência do Scrum abre muito essa possibilidade de todos falarem. Bacana. E tem algum ou modelo de negócios ou algum tipo de escritório, algum tipo de departamento jurídico que vocês acham que não deve adotar esse tipo de metodologia ou não? É uma coisa que realmente é aberta para todo mundo? Tem, sim, tem se sobretudo o escritório massificado, a visão, a estratégia dele for cada vez mais industrializar as coisas, ou seja, cada vez mais achar que o advogado vai ser uma máquina que tem que fazer só aquela coisa ali e que vai ser assignado, que ele não tem que falar com ninguém. Nesse modelo, a agilidade não funciona, porque ela é totalmente o contrário disso, né? E aí eu vou dizer, eu acho que aí o que acontece? Eu acho que não tem certo nem errado. Tem para quem vai servir, para quem não vai servir, né? Não vai servir para essa galera que acredita nessa massificação intensa. Você consegue sim, como a gente colocou, fazer massa, fazer muito volume com um time colaborativo, né? E aí você vai, e é engraçado isso. Você sabe que eu ajudei a fundar, por exemplo, a B2L, que é a Associação de Lawtechs e Legaltechs e tal, e a gente, é, eu acho que vai vir
naturalmente nos sistemas, que hoje eles não têm essa previsão do Kanban, por exemplo. Eu acho que o pessoal os CEOs, os líderes dos softwares, eles vão começar, e eu tenho visto muito lá fora, aqui dentro ainda não começou, mas eles vão começar os próprios sistemas terem essa possibilidade de ter essa visualização de Kanban nativo ali dentro deles, né? Ah, com certeza. Com certeza, é. Porque hoje a gente faz muito na mão, o que já tem um ganho enorme e o benefício já mais que paga esse pequeno retrabalho ou pequeno tempo que você gasta a mais, mas isso vai ser, como eu disse, já vi alguns sistemas lá fora que já trazem essa visualização. É bem Agora, interessante. Gustavo, aplica-se a qualquer área do jurídico. Para a área do conhecimento, a agilidade se aplica. Não vai ter. É só isso aí que o Léo falou. É só se o líder não tiver o mindset correto, porque a agilidade se aplica a todo e qualquer trabalho de conhecimento. Qualquer área do direito. E trabalho do conhecimento, talvez, para ficar mais claro, a gente fala isso muito em tecnologia. Antigamente, na Revolução Industrial, a gente usava as pessoas para fazer as coisas braçais, né? Para montar. Por isso que a gente chama, até hoje em dia, ainda chama os departamentos de RH de recursos humanos, ou seja, antigamente se olhava as pessoas como recursos executores de tarefas específicas ali, né? E advogados, assim como o pessoal de tecnologia e várias outras profissões, com certeza, são trabalhadores do conhecimento, ou seja, não é tanto pelas mãos ali, é pela tua cabeça, pelo que você faz, pelo que você pensa, né? Então, por isso que se encaixa tão bem, e até vindo de tecnologia, se encaixa até mais fácil do que em tecnologia, porque a tecnologia a gente tem alguns detalhes a mais lá dentro do Scrum e do Kanban para controlar e tal. Na advocacia tem sido até bem mais fácil de implementar, eu diria. Legal. E a gente consegue realmente, né, o livro que ficou famoso aí de Scrum é aquele, né, eu não sei qual que é o título correto agora, mas era alguma coisa que Faça o dobro na metade do tempo. isso, exatamente, é. A gente já viu que tem uma metodologia que é excelente e tudo mais, que a gente consegue integrar a equipe, questão de saúde mental, de visualização das pessoas conseguirem se organizar melhor, para mim também é sem dúvida que funciona. Agora, dá para entregar realmente o dobro do trabalho na metade do tempo, ou isso é mais uma chamada do livro para atrair a atenção das pessoas? Você consegue melhorar, além disso tudo que a gente conversou, é produtividade mesmo? Dá sim, dá, já tem casos concretos mesmo, porque quando você muda esse jeito de trabalhar, a produtividade já aumenta, o foco do time já aumenta, é impressionante, assim, e dá até mais do que o dobro, como dizem, desde que você consiga manter o ritmo e tem essa melhoria contínua no espírito ali do time também, né? Ele está sempre puxando, é aquela produção puxada ali. E eu digo até que bem mais, Gustavo, porque isso o Scrum promete e entrega já em tecnologia, né? Exatamente trabalhar o dobro perdão, entregar o dobro na metade do tempo. Mas quando a gente junta o Kanban, ou seja, como eu falei, a gente começa com o Kanban, você já vê um benefício ali direto, né? Naquela questão de carga de trabalho, porque imagina se tem aquilo que eu sempre falo da equalização de tarefas. Você tem um cara que está super na pressão, outro que está menos. E aí você começa a tirar um pouco da pressão e equalizar aquela pressão. Então a pessoa que estava naquela pressão, ela trabalha muito mais tranquila. Então ela vai produzir naturalmente mais, ela vai estar mais feliz, vai estar menos sob pressão, menos sob estresse, por exemplo. Isso só imagina no Kanban, né? Então ele já teve alguns benefícios, já teve um percentual ali de eficiência que foi feito. Quando você coloca o Scrum que traz todos esses outros benefícios, então eu estava até conversando com a Miriam hoje de manhã exatamente sobre isso. Se você junta o Kanban, se você com o Scrum e com algumas outras técnicas de times ágeis, você consegue entregar impressionante muito mais. E de novo, não é a gente falando, são práticas que acontecem no mercado e já são advogados dizendo que isso está acontecendo, né, em times É.
E é em modo sustentável e sem hora extra. Muito bom. Você até me falou, Léo, há um tempo atrás, não sei nem se foi no episódio que a gente gravou, mas isso me marcou muito que você afirmou categoricamente que a primeira onda, vamos chamar assim, dessa revolução no direito seria a tecnologia, né? Essa entrada de monte de Lawtechs, Legaltechs, e você participou muito ativamente disso aí, contribuiu muito para o ecossistema. E na sua visão, a segunda onda, né, a segunda revolução seria na utilização desse tipo de metodologia, né, que é a coisa que destrava todo o resto. Você, desde esse último tempo que a gente conversou até agora, enxerga alguma outra coisa que está despontando assim, ou para você ainda a gente está nesse segundo momento, que é o momento de destravar esse tipo de metodologia para melhorar a forma que a gente trabalha? Eu acho que a gente está começando esse segundo momento, as pessoas estão começando e a pandemia veio muito nessa questão de botar pressão no time, o time procurar outras maneiras de trabalhar, né? Porque é o que eu sempre falo também, inovação a gente tende a pensar que é só tecnologia, mas inovação é o que traz valor para o teu negócio, né? Se você muda um processo, vocês colocam um novo modelo de gestão, você coloca uma tecnologia, tudo isso é inovação, né? E só que com a tecnologia você chega num limite no sentido de que talvez você já tenha utilizando as tecnologias de ponta, as soluções de ponta, e aí o que mais você pode fazer? A agilidade ela traz isso, ela traz um modelo diferente e você consegue conectar com tudo de tecnologia que você já utiliza e te dá um ganho impressionante que você não teria com as tecnologias, né? Com o que você já faz. E isso é bem interessante esse ganho. Então, a gente está começando, porque apesar da gente ter alguns cases já de escritórios e departamentos jurídicos, ainda estão no começo, né? Mas isso vai ser diferencial, e como a gente colocou, diferencial para tanto para as organizações como para as pessoas, e o impacto positivo que isso tem feito. E até como você pontuou, isso vai, se você muda essa tua maneira de gestão, você começa a ter umas economias que você pode, inclusive, colocar mais tecnologia ainda para ajudar os advogados, né? E essa é uma fonte. Quando a gente fala lá na retrospectiva do Scrum, por exemplo, e o que a gente pode fazer melhor, uma das soluções pode ser, pessoal, vamos colocar um sistema melhor para tal coisa porque não está andando bem, ou tal sistema não está funcionando. Então, assim, trabalhar junto, o modelo de gestão junto com tecnologia, né? Isso vai trazer o ganho exponencial e tal. E não é só no direito, a gente tem visto em todos os meios, em todos os mercados, né? Essa segunda onda aí são as pessoas, gente. É realmente investir nas pessoas. É no bem-estar. É isso que vai ser realmente inovação agora. E Miriam, tem algum case dos que vocês já trabalharam aí? Tem algum que mais te marcou, que você acha que tem que teve alguma coisa inusitada ou surpreendente que aconteceu que você possa compartilhar conosco aqui? Não, eu senti a maior diferença foi o time que treinou todo na agilidade. Aí fez toda a diferença, porque todos sabiam o que estava acontecendo. Então, esse case para nós é assim, que a gente tem um carinho enorme, porque as resistências foram vencidas assim, na primeira semana, na segunda semana já tinha produtividade dobrando. Era de escritório? De escritório. Então, realmente, a gente viu que é o que fez de diferença. Chegar um solitário ali, sabe, tentando implantar agilidade é mais difícil. Mas quando o time todo estuda, e aí a coisa muda. E tem um caso super engraçado, Gustavo, acho que nesse mesmo escritório, ou não sei se é outro, que quando a gente fez a primeira reunião, a gente falou para o pessoal de controladoria que eles iam ter que fazer essa questão dos cartões. Cara, eu lembro da cara da menina, falou, cara, não vou fazer isso, eu não vou fazer isso mesmo. Né? Que é uma reação natural, eu posso dizer, depois a gente se reúne com vários outros escritórios e tal, as pessoas não fazem o Kanban pelo medo do trabalho que vai gerar. Às vezes não é nem pelo trabalho, às vezes nem fez, nem tentou, né? Nem tentou. Mas aí a sócia falou, não, vamos tentar, vamos fazer, vamos testar, vamos tirar um relatório. Aí a gente foi fazendo. Cara, e hoje a menina ama ela isso. Ela mesma feedback. Ela mesma fala, poxa, poderia ser assim, vamos ser assim, a gente está melhorando as maneiras, mas o ganho que foi. Então, acho que
O mais difícil disso tudo é as pessoas, e esse é um dos pontos também do Scrum, a gente chama de abraçar a mudança, ou seja, vamos efetivamente mudar, vamos abraçar, vamos tentar, né? E você, com certeza, como inovador, deve ouvir muito isso e colocar na prática, às vezes, é mais difícil, né? Abraça a mudança, vamos. E o pessoal acredita que isso é possível, vamos testar. O que pode acontecer é não dar certo, o pessoal não conseguir, não fazer. Mas, de novo, também pode não dar certo por não ter treinado. Isso a gente vê muito, né? A pessoa começa sem saber. Mas se você treinou, tem certeza, tem muito mais gente que já fez e já está falando como fazer. Cara, é impressionante. Então eu lembro muito claramente a cara que a menina Da fez no carinha. vídeo E da carinha na semana e seguinte. na semana seguinte com a felicidade do que um outro mundo que se encontrou, né? Então isso foi bem, bem interessante. E é simples, né? Não tem nada complicado, Gustavo. O que nós falamos aqui? É um quadro, reuniões, é uma coisa tão simples e destrava, entendeu? O humano, assim, do time. É muito, muito bacana. Legal, legal. Pessoal, tem alguma pergunta aqui que vocês gostariam que eu tivesse feito e não fiz? Ou cobri 1 hora tudo? já de podcast. Tá muito bom, né? O que vocês acham? Não, eu acho que é muito isso. Passamos pela visão, né, das coisas como são, os benefícios, é importante essa questão de treinar, de fazer. É para todo mundo, né, tanto para. Só não é para a galera que cada vez mais acha que a solução é industrializar tudo. E também tem isso. Eu lembro essa pergunta que você fez, quais são as ondas e tal. Não é a inteligência artificial que vai resolver tudo também. Às vezes a gente tinha esse pensamento, né, em Lawtex e Legaltex, cara, ela vai automatizar um pouquinho o processo daqui ou dali, mas não vai tirar o advogado, não vai tirar esse trabalho do advogado, não vai tirar o brilhantismo, sobretudo quando está trabalhando em grupo, em times e tal, né? Então, não adianta ficar esperando o dia que a inteligência artificial vai fazer todo o trabalho do advogado, não. Eu acho que o grande passo é realmente mudar a maneira de gestão, né? Isso você pode fazer desde você advogado autônomo até grandes times, porque a gente uma coisa que a gente não falou é que os times pelo Scrum, e a gente concorda, tem essa visão, o ideal é um time até de 9 a 11 advogados. Depois você começa a ficar difícil essa questão de você conseguir colaborar, de você ver o que está acontecendo, e aí você começa a criar vários times e esses times estão interconectados, né? Que é escalando a agilidade que a gente chama, ou escalando o Scrum, por exemplo, né? Então, é bem interessante e você pode ter inúmeros times, assim como o pessoal de tecnologia tem, trabalhando num mesmo propósito ali, né? Isso funciona e cada vez mais vai funcionar. Vai ser o futuro, é. E para quem ficou interessado, então, e quer começar a entender mais sobre as metodologias ágeis e quer começar a entender como que pode aplicar no escritório ou no departamento jurídico, né? Porque a gente tem pouco material voltado, vocês aí estão pioneiros, né? Voltado, metodologias ágeis voltadas para o jurídico. Por onde começar? Quais materiais? Aí o site de vocês, livros, enfim, o que vocês tiverem para ajudar essas pessoas. A gente fez uma tradução que a gente diz que é realmente entender o Scrum e o Kanban e os times ágeis e montar um material específico para isso. Então, juridicoagil.com, você vai ter vários materiais ali, e juridicoagil.com/aula aberta, tudo isso que a gente falou aqui, que você não conseguiu visualizar, você vai conseguir nessa aula aberta, que eu e a Miriam ali, a gente explica exatamente um pouco, mostra inclusive um Kanban, mostra as colunas do Kanban, como é que ele funciona, mostra o Scrum, ele funcionando na prática ali por uma representação que nós criamos. Então, com certeza dali você já vai ter uma visão bem legal do time, é importante colocar todo mundo para assistir. Tem vários livros que você pode ler, a gente também, e TED Talks e tal, e a gente tem uma página lá no Jurídico Ágil para isso também. A gente lançou um curso específico e bem direto, bem prático para isso. E, inclusive, a gente, além do curso, tem uma comunidade e a gente se encontra periodicamente, todo mês, inclusive, para ver o que está funcionando, o que eles têm dúvida, o que não está funcionando. Então, tem bastante coisa para o pessoal começar. E é bem direto, bem traduzido e bem na prática, né? E tem tido um impacto bem legal. Bem simples e direto. É.
Ótimo, maravilha. Então, Miriam, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Se quiser deixar aí também onde que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais, quiserem se conectar com você e acompanhar seu trabalho. Tá lá no juridicoagil.com, Miriam Santiago no LinkedIn, e é isso, eu quero evangelizar mesmo a agilidade. Acredito muito que vai ser realmente o futuro, viu, do trabalho jurídico. Obrigada, Gustavo. Léo, então, mais uma vez também você, muito obrigado por participar aqui do Direito 4.0. Já deixa aí suas redes sociais para quem quiser te acompanhar na internet. Não, beleza, é isso mesmo, juridicoagil.com ou juridicoagil.com/aula aberta. O pessoal vai encontrar a gente lá. Te agradeço mais uma vez pela parceria, pela inovação e falando que aquilo que eu te falei antes do podcast, eu te invejo aí porque você está cada dia trazendo um podcast mais interessante e você consegue ter essa visão do todo que a gente fala, né? Dessa diversidade e tal, e com certeza você é o cara que a gente tiver uma dúvida do que está acontecendo no mundo jurídico, é o Gustavo que eu tenho que buscar, porque você já com 60 ou mais podcasts, com certeza tem uma visão sensacional. Então, mais uma vez, obrigado pela abertura e parabéns, e estou super feliz aí pela nossa parceria. Eu que agradeço e a culpa disso é 100% dos convidados. Então, quanto mais eu converso com as pessoas, mais eu fico sabendo, porque realmente cada episódio, como a gente conversou antes aqui de iniciar a gravação, para mim é uma aula. Eu vou aprendendo, vou anotando, fazendo minhas notas aqui e aplicando no meu dia a dia tudo isso que eu tô tendo acesso, e realmente são conhecimentos assim muito legais. As pessoas, é muito legal a gente poder estar vivenciando isso no direito e participando disso ativamente, né, e aprendendo isso ao longo do tempo, mas realmente os convidados é que são sensacionais mesmo. Obrigadão, gente. Parabéns, obrigado. Bacana, obrigada, Gustavo. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito. Siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast. E também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Até o próximo episódio, pessoal.